Durante a Grande Depressão, na década de 30, dois jovens filhos de imigrantes, cheios de ideias e imaginação, decidiram criar um personagem de histórias em quadrinhos, como nunca se vira antes. Um herói com superpoderes incríveis que desafiam a lógica. Mas em vez de usar esses poderes para dominar e conquistar, ele usaria para fazer o bem, proteger os mais fracos e defender os oprimidos. O que eles não imaginavam era o quão longe seu herói iria voar. Olá, seres multiversais! Sejam bem-vindos ao Guia do Multiverso Nerd. Hoje vamos abordar o universo daquele que é um dos maiores, se não o maior personagem dos quadrinhos de todos os tempos. O primeiro a lançar o conceito de super-herói e que inaugurou toda uma era de ouro dos quadrinhos que influenciou gerações e se tornou um ícone da cultura pop no cinema, na TV e nas animações. Então, para o alto e avante, vamos analisar o universo do Superman! Mas antes de iniciar essa história, peço para que se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. O Guia do Multiverso Nerd é especializado em analisar universos da ficção e da fantasia, seja nos quadrinhos, nos livros, em filmes e séries. Temos já diversos vídeos publicados e no momento estamos fazendo a saga da Marvel Studios, que está entrando na fase 4. Sim, ele foi o primeiro super-herói no mundo. Antes dele, existiam alguns personagens dos quadrinhos que se aproximavam um pouco desse conceito, como o Flash Gordon, de Alex Raymond, criado em 1934, ou Fantasma, de Lee Falk, criado em 1936. Mas, por não terem superpoderes, se encaixavam mais como heróis ou aventureiros. Vários personagens super-heróis, casos do Superman, Gavião Negro, Starman, entre outros, foram inspirados em Flash Gordon. Já Batman, Sandman e diversos outros vigilantes do crime eram influenciados pelo Fantasma. Porém, o conceito de super-herói veio mesmo na criação do Superman, pois é o primeiro personagem que consegue fazer coisas extraordinárias que nenhum homem consegue fazer sem a ajuda da tecnologia ou da magia. Ou seja, ele foi o primeiro herói com superpoderes, um super-herói. E por incrível que pareça, apesar de ser conhecido pelo grande público, tem muita coisa sobre o Superman que a gente desconhece. Criado por dois jovens americanos judeus, Superman percorreu um longo caminho até aparecer na revista Action Comics número 1 de 1938. Acredite se quiser, mas foi em 1932, com apenas 18 anos, que o roteirista Jerry Siegel e seu amigo ilustrador Joe Shuster tiveram a primeira ideia de criar um personagem superpoderoso, chamado Superman, e um conto chamado O Reinado de Superman, uma história de ficção científica publicada num fanzine amador que Siegel e Shuster produziram, com o pomposo nome de Ficção Científica, a Vanguarda da Futura Civilização. Mas esta primeira versão do Superman não era de um super-herói, e sim de um super-vilão. Um morador de rua chamado Bill Dunn, que é capturado por um cientista inescrupuloso que o submete como cobaia de um experimento alienígena, que acaba lhe dando poderes paranormais e com isso domina o mundo, subjugando a humanidade à sua vontade como se fosse um deus. Segundo o famoso filósofo Friedrich Nietzsche, apresentado na obra Assim Falou Zaratustra, de 1883, o super-homem é o ideal de ser humano que supera os valores morais, culturais e religiosos tradicionais. Apesar desse conceito de Nietzsche não ter tido influência na criação do Superman, ele se encaixa perfeitamente no ideal do ser humano de se tornar algo a mais. Um ser perfeito acima de todas as coisas, capaz de domar a natureza. Siegel e Shuster seguiram a teoria de Nietzsche nesse primeiro Superman, que era um tirano com poderes mentais, completamente diferente do herói que viria a ser pouco tempo depois. A partir de 1933, Siegel e Shuster foram reformulando sua ideia de um Superman, inspirado em figuras mitológicas e bíblicas como Hércules e Sansão.
além de personagens de ficção científica que fizeram muito sucesso na época, como Buck Rogers, em 1928, e Flash Gordon, de 1934. Criando um herói que combate as injustiças sociais, a ganância e a criminalidade, retratando a realidade da época que os americanos viviam durante a Grande Depressão da década de 30, após a primeira grande crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Entusiasmados pelo início da era dos comics, que eram revistas que publicavam histórias em quadrinhos completas, pois até então os quadrinhos eram apenas tiras de jornais. Eles, por 5 anos, tentaram vender seu personagem capaz de fazer coisas incríveis, sem a ajuda da tecnologia. Veloz, ser à prova de balas e ter uma força descomunal capaz de torcer aço como se fosse uma borracha. Os primeiros esboços do Superman mostravam ele sem capa e sem o S, e uma roupa de colã que era usada por halterofilistas da época. Em 1935, eles estrearam nos comics pela editora National Allied Publications, que depois viria a se tornar a famosa DC Comics, pioneira nos quadrinhos. Mas não foi com Superman, e sim com o Doutor Oculto, um detetive místico que investiga crimes e criaturas sobrenaturais, na revista New Fun Comics número 6. Além de outros personagens como Slam Bradley, um detetive durão, que ele criou em 37, Spy, que era uma série de espionagem, e pasmem, eles fizeram uma história de ficção científica com Jor-El, sim, aquele que viria a ser o pai do Superman. Mas aqui ele não é um kryptoniano, e sim um detetive futurista da Terra, cujo nome e o visual iria inspirar mais tarde. Até que finalmente, em 1938, Siegel e Shuster conseguiram a aprovação de publicar seu personagem pela National DC, que pagou para ter os direitos sobre o personagem míseros $130. Foi então que na revista Action Comics número 1, em sua icônica capa desenhada por Joe Shuster, que hoje vale milhões de dólares, um homem de colã azul com um S num escudo amarelo no peito e uma capa vermelha, erguendo um carro com as próprias mãos. Nascia aí o Superman, filho de um cientista de um planeta moribundo que o enviou à Terra numa nave espacial. Ao pousar, ele foi descoberto por um motorista que viu que tinha um bebê dentro da nave. Em vez de adotá-lo ou chamar as autoridades, resolveu levar este bebê alienígena super poderoso para um orfanato. E lá ele foi criado como um órfão, cresceu e passou a ser chamado de Clark Kent, um repórter obstinado, mas que secretamente combatia o crime. Clark tinha habilidades extraordinárias, pois pulava tão alto que parecia voar. Era mais rápido que uma locomotiva, à prova de balas e tinha uma força sobre-humana. E ao invés de querer conquistar o mundo e ter poder sobre as pessoas, se tornando um deus ou um vilão, como foi sua versão anterior de 1932, ele resolveu fazer o bem, ajudar as pessoas comuns, os frágeis, os oprimidos e os necessitados. Ele resolveu ser um super-herói. Bem, como vocês devem ter percebido, a origem do Superman era bem diferente do que é contada hoje, incluindo até mesmo seus poderes, que eram bem limitados. Se compararmos os dias de hoje, ele seria mais próximo do Homem-Aranha. Tanto que, para explicar a lógica de seus poderes, Siegel e Shuster comparam os poderes do Superman com insetos, como gafanhotos e formigas, capazes de terem uma força e velocidade extraordinárias. Isso ocorreu porque eles não tinham a menor ideia do sucesso que o personagem faria. Em apenas um ano, Action Comics passou a ser a revista de quadrinhos mais vendida dos Estados Unidos, superando a casa dos milhões, e criando um movimento das editoras que começaram a lançar diversos personagens similares, que passaram a ser chamados de super-heróis, iniciando a era de ouro dos quadrinhos. O sucesso foi tanto que Siegel e Shuster tiveram que criar em 1939 tiras em quadrinhos para um jornal e mais uma revista só para seu personagem com o título de Superman. Devido a uma enxurrada de cartas de fãs
perguntando qual era o planeta dele, quem eram os seus pais, como ele se tornou Clark Kent e qual era a cidade que ele morava. Até então, tudo o que sabiam era sobre Clark ser um repórter tímido e persistente que trabalhava no jornal Estrela Diária com a jornalista destemida e temperamental Lois Lane, que Clark admirava e tinha uma certa atração por ela. E por incrível que pareça, esse Superman era até mais progressista, pois ele prendia políticos e empresários corruptos, impedia guerras de nações desconhecidas, prendendo seus comandantes, salvava mulheres de maridos violentos e punia quem praticava maus tratos e torturas em presídios, praticando uma certa justiça social, só que na base da força. Foi na sua estreia das tiras de jornal, em janeiro de 1939, que Siegel e Shuster começaram a trabalhar melhor a origem do Superman, iniciando pelo seu lado alienígena, revelando pela primeira vez o nome do seu planeta de origem, Krypton, uma alusão à palavra cripta, pois este é um planeta destinado a morrer, que está sofrendo com diversos terremotos. O cientista Jor-El descobre que esses terremotos vão fazer seu planeta explodir e tenta alertar a população, mas era tarde demais. Ele e a sua mulher Laura enviam seu filho recém-nascido Kal-El para a Terra, onde lá ele será muito poderoso, pois os kryptonianos têm muito mais força e resistência que os humanos. Daqui em diante, segue a mesma história do motorista que encontra um bebê numa nave e o entrega a um orfanato. Mas isso também iria mudar na estreia da segunda revista do Superman. Ainda em 1939, no lançamento de sua segunda revista Superman número 1, e também nas edições seguintes de Action Comics, Siegel e Shuster foram implementando mais detalhes sobre a origem do Superman, desta vez do seu lado humano Clark Kent. Após ser enviado de Krypton para a Terra, eles revelam que o motorista que achou o super bebê era, na verdade, um casal de idosos que, após entregarem ele a um orfanato, o adotaram. Chamados de casal Kent, eles deram todo o amor e suporte moral a Clark para esconder e controlar seus poderes, convivendo com os humanos como se fosse um deles, e utilizar seus dons secretamente para ajudar o próximo e aqueles que mais necessitam de ajuda. Conforme foi crescendo, ele foi treinando seus superpoderes até atingir a fase adulta, e após a morte de seus pais, ele parte para a cidade de Metrópolis, cidade fictícia similar a Nova York e inspirada no filme de ficção científica de Fritz Lang, chamado Metrópolis, de 1927, onde foi estudar e trabalhar como repórter num jornal chamado Estrela Diária, que logo depois viria a se tornar o famoso Planeta Diário. E conheceu também o seu principal inimigo, um cientista de intelecto super avançado chamado Lex Luthor, que na época era ruivo e não careca como conhecemos atualmente. Ele ficou careca devido a um erro de um assistente de Joe Shuster que desenhou Luthor, achando que era outro vilão careca. Usavam-se muito vilões carecas na época. Um detalhe curioso, no primeiro confronto com Luthor, ele usa um misterioso raio verde que enfraquece o Superman. Porém, não é dito que é a Kryptonita, pois ela só vai ser criada depois num programa de rádio. Siegel e Shuster também criaram um QG para o Superman, a primeira versão da Fortaleza da Solidão, que ficava em uma montanha próxima de Metrópolis, e mais tarde seria transferida para o Ártico. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Siegel e Shuster voltaram as suas atenções ao conflito e ao nazifascismo, que estava contaminando não só a Europa como a América. Siegel e Shuster são judeus e estavam preocupados com o que estava acontecendo com seus pares na Europa. Eles passaram a colocar o Superman combatendo espiões nazistas, vilões japoneses e ajudando soldados americanos, virando uma arma poderosa da propaganda americana na Segunda Guerra Mundial. Com tudo isso, Superman começou a se tornar um ícone da cultura americana e uma marca pra lá de valiosa,
a criatura se tornaria bem maior que seus criadores. Quase toda a base que conhecemos do Superman foi implementada por Jerry Siegel e Joe Shuster, mas infelizmente eles não puderam dar continuidade ao seu personagem, pois em 1945 foram demitidos pela National DC Comics, após questionarem a editora sobre o uso do Superman em outras mídias como cinema, rádio e animações, já que não recebiam os royalties pelos créditos de criação do personagem. Eles então entraram com um processo contra a editora que acabou fechando um acordo pífio e logo depois foram demitidos. Este foi um dos primeiros casos de injustiças de editoras com autores de personagens dos quadrinhos. Siegel e Shuster fariam uma última história em 1945, lançando a fase infanto-juvenil do Superman como Superboy, na revista Morphin Comics. Já havia alguns anos que Siegel e Shuster queriam contar as histórias do Superman como Superboy, mas esta história só tinha sido publicada pela DC após anos de recusa, para não ter que pagar royalties aos criadores. Como Jerry Siegel estava no Havaí servindo na Segunda Guerra Mundial, a DC aproveitou a ausência dele e pagou para Shuster ilustrar o quadrinho, sem avisar Siegel. Superboy se tornou um baita sucesso e passou a ter uma revista própria em 1949, contando as suas aventuras de forma mais infantil em Smallville, a pequena cidade do interior do Kansas, onde Clark Kent foi criado pelos seus pais adotivos. Mas isso ocorreu sem Siegel e Shuster, que seguiram um destino dramático, com pobreza, injustiças e lutando para serem reconhecidos como os autores do Superman. Fato que só aconteceu com o lançamento do filme do Superman em 1978, escancarando o trabalho perverso das editoras com diversos criadores, como Bill Finger, Jack Kirby e Steve Ditko, entre outros. Jerry Siegel ainda retornou ao Superman, escrevendo algumas edições esporádicas nos anos 50 e 60. Já Joe Shuster chegou a fazer até quadrinhos eróticos nos anos 50 para sobreviver, onde um dos personagens era a cara do Superman. E depois ficou incapacitado de poder desenhar devido a uma cegueira. Ambos faleceram na década de 90. Até hoje, as famílias deles são detentoras dos direitos de criação do Superman. Não era apenas nos quadrinhos que o Superman fazia sucesso. Em 1940, a DC começou a negociar o personagem para outras mídias. Sabendo do potencial dele, ela conseguiu fechar contratos para programas de rádio, animação, cinema e TV, o que ampliaria ainda mais o alcance do personagem, não só nos Estados Unidos, como também no mundo. Teve um programa de rádio chamado As Aventuras do Superman, criado em 1940, que durou praticamente 11 anos e teve 2.000 episódios produzidos. Eram histórias diárias de 15 minutos que sempre terminavam com um cliffhanger, um recurso que leva a ter que acompanhar o que vai acontecer no próximo episódio. Esse programa de rádio teve muita influência na construção do universo do Superman, principalmente ao que se refere a Clark Kent. Foi nele que surgiu personagens famosos como Jimmy Olsen, o jovem fotógrafo parceiro de Clark, o editor do Planeta Diário, Perry White, a Kryptonita, um mineral radioativo vindo do planeta Krypton e que enfraquecia o Superman, anulando seus poderes e até podendo matá-lo. A identidade e a personalidade de Clark Kent e de Lois Lane foram consolidadas na rádio, que ajudou a esculpir os personagens como conhecemos hoje. E o primeiro encontro do Superman com o Batman aconteceu na rádio em 1945, antes dos quadrinhos, que só ocorreria anos mais tarde na revista World Finest. Isso sem falar das icônicas frases que eram narradas e viraram marca registrada do Superman. Para o alto e avante, mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de saltar prédios altos de um único impulso. É um pássaro, é um avião, é o Superman. A série de rádio passou a ter uma enorme audiência e a influenciar o público com merchandising e produtos que envolviam o Superman. Olha, um dos pontos altos e corajosos da série foi quando colocaram o Superman para combater a seita de supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, em 1946. Denunciando os atos racistas e segregação,
o que acabou tendo um impacto negativo no recrutamento e no número de membros da clã, mostrando a força e inspiração que o Superman tinha nas pessoas. Entre 1941 a 1943, teve o excelente desenho animado dos estúdios Fleischer, que pertencia aos irmãos Max Fleischer e Dave Fleischer, pioneiros da animação, tendo sucessos como Betty Boop e Popeye. O estúdio ganhou fama nas décadas de 30 e 40 por suas inovações técnicas e qualidade artística, e fechou uma parceria com a DC Comics, produzindo curtas animadas do Superman para o cinema. Foi nesta animação que o Superman começou realmente a voar, e que também imprimiu um visual mais imponente e icônico ao personagem, como uma figura mítica que vem do céu para salvar a humanidade. Com uma pegada estilo Art Deco mais sombria, os animadores optaram por substituir o clássico S vermelho e amarelo por vermelho e preto, que acabou sendo incorporado nos quadrinhos por um tempo. A animação contribuiu bastante para a popularização do Superman, principalmente fora dos Estados Unidos, quebrando a barreira dos quadrinhos e se tornando um clássico, virando décadas depois referência para futuras animações como a do Batman e do Superman, criadas por Bruce Timm, e influenciando artistas como Alex Ross. A primeira série, com atores live action, foi feita apenas para o cinema em 1948 e 1950, tendo apenas 2 temporadas, produzida pela Columbia Pictures, que seguia uma estética similar aos programas de rádio com cliffhangers, mas devido às limitações técnicas e de orçamento, focava quase sempre em lutas físicas com gangsters, cientistas malucos e espiões liderados por uma femme fatale chamada Spider Lady. Nesta série, Superman e Clark Kent foram interpretados pelo ator Kirk Allen, o primeiro a encarnar o personagem. Já Lois Lane foi interpretada por Noel Neill, de uma forma mais simpática e divertida. O vilão Lex Luthor aparece pela primeira vez atuando na 2ª temporada, onde ele se disfarça de Atom Man, Homem Atômico, usando um capacete de metal que mais parece um balde, para enfrentar o Superman. Um detalhe curioso na série é que eles transformavam o Superman em animação, quando ele tinha que voar, uma forma criativa para superar as limitações técnicas da época. Já a segunda série foi uma das primeiras feitas para a televisão, entre 1952 a 1958, e fez um enorme sucesso. Ela praticamente sucedeu o programa de rádio que foi cancelado em 1951, mantendo o mesmo nome, As Aventuras do Superman, e seguia com as narrações, frases e personagens criados na rádio, como Jimmy Olsen e Perry White, mas não utilizaram a galeria de vilões dos quadrinhos. Interpretado pelo ator George Reeves, que se identificou tanto com o personagem que as crianças acreditavam que ele era mesmo a prova de balas. Porém, isso acabou prejudicando a carreira do ator, que não conseguiu mais nenhum papel, pois sua imagem estava muito atrelada ao personagem. Lois Lane, primeiramente, foi interpretada pela atriz Phyllis Coates na primeira temporada, mas ela não retornou nas próximas temporadas, sendo substituída por Noel Neill, que fez lá a primeira versão da Lois no cinema. A série de TV influenciou bastante o visual do Superman dos quadrinhos dos anos 50, onde o rosto de George Reeves era emulado pelos artistas Curt Swan e Al Plastino, se tornando a sua representação oficial. George Reeves acabou morrendo misteriosamente sob suspeita de assassinato ou suicídio em 1959, antes de iniciar uma última temporada com o personagem. Sem seu protagonista, os produtores resolveram cancelar a série de TV, deixando um grande vácuo para os fãs que não teriam tão cedo uma série do Homem de Aço. Voltando aos quadrinhos, após a saída de Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman seguiu sendo desenvolvido pela DC com outros roteiristas e ilustradores. Entre eles, Don Cameron começou a escrever histórias do Superman ainda nos anos 40, desenvolvendo histórias mais voltadas à espionagem e sabotagem durante a Segunda Guerra Mundial. Criou o vilão Toyman em Action Comics 64 em 1943.
Alvin Schwartz escreveu histórias nos anos 40 e 50, introduziu temas de ficção científica e expandiu o papel de Clark Kent. Ele foi o responsável pela revista World's Finest, que reuniu o Batman e o Superman pela primeira vez nos quadrinhos. Bill Finger, co-criador do Batman, escreveu várias histórias do Superman no final dos anos 40 e ajudou a detalhar mais a origem do Superman, dando a versão que Krypton foi destruída pelo excesso de urânio que tinha em seu núcleo, uma referência à bomba atômica que explodiu Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Ele também introduziu a Kryptonita nos quadrinhos, no momento em que Superman finalmente descobre que seu planeta natal se chama Krypton, ao voltar no tempo, e descobre que seu nome original é Kal-El. Edmond Hamilton, veterano da ficção científica pulp, ajudou a levar o Superman para aventuras mais cósmicas e fantásticas nos anos 50, criando histórias com monstros gigantes, civilizações antigas e tecnologia futurista. Robert Bernstein, escritor e empresário de concertos musicais, criou a Zona Fantasma e o General Zod, um general fascista que tentou dar um golpe em Krypton e acabou sendo preso e condenado por Jor-El, o Xandão de Krypton, enviado para a Zona Fantasma, uma dimensão onde os presos vivem como fantasmas. Teve também os ilustradores Wayne Boring, Al Plastino, Kurt Swan e Kurt Schaffenberger, que definiram o estilo visual nos anos 50, 60 e 70, com um estilo limpo e mais cartunesco, imprimindo um ar mais simpático e benevolente ao Superman, que ficou menos adulto e realista. Houve uma mudança também no símbolo do Superman, onde o S ficou maior e mais presente, se fundindo ao escudo amarelo. E teve o escritor Otto Binder, que foi um dos mais influentes autores que expandiu bastante o universo Superman nos anos 50. Binder foi roteirista do Capitão Marvel da Fawcett Comics de 1941, o único personagem a bater o Superman na concorrência. Capitão Marvel ficou bastante famoso por atrair um público mais infanto-juvenil, com histórias mais fantasiosas, menos realistas, com um estilo mais de cartoon. O alter ego do Capitão Marvel era um garoto chamado Billy Batson, que ao gritar as palavras mágicas Shazam, se tornava um adulto forte com superpoderes, herdados de figuras mitológicas. Além disso, ele tinha uma família de personagens que expandiram ainda mais o seu universo, a família Marvel, formados por Mary Marvel, Capitão Marvel Jr., Tio Marvel e um tigre falante chamado Tawny Tawny. Os personagens fizeram tanto sucesso que forçaram a DC a mudar o Superman, tornando suas aventuras mais infantis e fantasiosas e também a criar uma super família. Mesmo assim, a DC resolveu processar a Fawcett Comics por plágio, pois considerava o Capitão Marvel muito parecido com o Superman, o que não tinha nada a ver, pois o personagem tinha pouca similaridade com o Superman. Após anos de brigas judiciais, a DC venceu e com isso impediu a publicação do personagem em 1953 pela Fawcett Comics, que acabou falindo. Otto Binder acabou sendo contratado pela DC e foi ele quem implantou os personagens da Superfamília. Supergirl, Kara Zor-El, prima do Superman, que sobreviveu também à destruição de Krypton, salva por seu pai Zor-El, irmão de Jor-El. Krypto, o Supercão, e Beppo, o Supermacaco, dois Super Pets que foram enviados por Jor-El para a Terra como experimento antes de enviar Kal-El, mas que desviaram da sua rota e chegaram anos depois. O Super Bebê, uma versão mais infantil ainda do Superboy. Cuidou também das histórias do Superboy, onde criou a Legião dos Super-Heróis, um grupo de super-heróis vindo do futuro no século 30. Criou também o segundo maior vilão do Superman, depois de Lex Luthor, Brainiac, um alienígena de colo com a mente de um supercomputador, e Bizarro, uma versão estilo Frankenstein do Superman, que fala de uma forma esquisita, invertendo o significado das palavras, onde o sim quer dizer não e o olá quer dizer adeus. Além disso, ele criou e expandiu a mitologia de Krypton, introduziu Hal, o Sol Vermelho de Krypton, que anula os poderes dos kryptonianos. A cidade engarrafada de Kandor, que foi capturada por Brainiac e sobreviveu à destruição de Krypton.
A sociedade científica, formada por elites e castas, criou outras kryptonitas, como a vermelha, que causa mudanças físicas e mentais no Superman, e a azul, que enfraquece e pode matar o Bizarro. Ele praticamente revisou a origem do Superman da Era de Prata, na edição 146 em 1961, onde explica com mais detalhes sobre a cultura de Krypton, que foi destruída devido à instabilidade de seu núcleo de urânio, conforme estabelecido lá por Bill Finger. E inseriu algumas novidades nos poderes do Superman, que além da gravidade da Terra, que é bem menor que a de Krypton, o que lhe dá super força, super sopro, super velocidade e super voo. E é revelado também que o Sol amarelo da Terra energiza mais o Superman, ampliando seus super sentidos, dando supervisão, invulnerabilidade e superinteligência. A descoberta que o chumbo também bloqueia a radiação de Kryptonita, como também a visão do raio-x do Superman, dando uma explicação um pouco mais científica aos poderes dos kryptonianos. Mas foi o controverso editor da DC Comics, Mort Weisinger, de 1941 a 1970, o grande responsável pelo processo de alienação do Superman, que tirou o personagem de histórias mais realistas, combatendo a criminalidade ou se envolvendo em conflitos entre nações, como foi na Segunda Guerra Mundial. E passou a fazer histórias mais fantasiosas, exageradas, com conceitos malucos, viagens no tempo, reinos mágicos, alienígenas, dimensões e multiverso. Superman foi ficando cada vez mais poderoso. Sua força aumentou tanto que ele era capaz de deslocar um planeta, voar mais rápido que a luz, capaz de viajar no tempo, ter um super sopro congelante, e seus desafios iam ficando cada vez maiores e mais surreais, onde o Superman muitas vezes tinha que usar mais sua inteligência do que a sua força física. Os novos conceitos estabelecidos por Weisinger e sua equipe foram tão marcantes e profundos que fez surgir o Superman da Era de Prata, que passou a ser cânone, e os efeitos dele permanecem até os dias de hoje. Superman tornou-se a marca mais valiosa da DC, sendo controlada pela mão de ferro de Mort Weisinger. Tudo o que dizia a respeito do Superman tinha que passar pela aprovação dele. Um sujeito autoritário que definiu as diretrizes de como tinha que ser o Superman, criando uma série de regras e definindo sua metodologia. Para a DC, Superman era como o Mickey Mouse da Disney, um personagem extremamente valioso e um símbolo da cultura americana, se tornando o maior super-herói dos quadrinhos dos anos 50 e 60, com cerca de 7 revistas periódicas mensais, além da série de TV com George Reeves, brinquedos e merchandising, sendo usado como garoto propaganda da Kellogg's e do governo americano. Era inevitável que tamanho sucesso ia acabar ganhando o mundo, com edições publicadas na Europa, Ásia, África e América do Sul. Aqui no Brasil, o Superman se chamava Super-Homem e teve suas primeiras publicações já em 1938 no jornal Gazeta, da Fundação Casper Libero, que aliás é a faculdade que eu estudei. Logo depois, apareceu na revista de quadrinhos Lobinho, em 1940. Sua primeira revista foi pela editora Ebal, em 1947, onde ficou por mais tempo, tendo revistas publicadas até 1983, quando acabou indo para a editora Abril, onde ficou até 2003, e indo para a Panini sob o título de Superman, onde está atualmente. A partir daqui ficaram estabelecidos 2 conceitos fundamentais que definem o Superman: o Homem de Aço e o Homem do Amanhã. Homem de Aço é um conceito mais físico, que foca na força, na determinação e na altivez do Superman, como se ele fosse um ser mitológico, sendo mais rígido, ativo e utiliza a força para resolver as injustiças de forma direta. Já o Homem do Amanhã é mais filosófico, espiritual e aspiracional, mostra o lado que inspira a humanidade, é mais benevolente, utiliza da sabedoria, do conhecimento para solucionar conflitos, na maioria das vezes menos realistas e mais emocionais. Esses 2 conceitos convivem juntos com o Superman, mas em alguns momentos eles alternam entre um e outro.
Por exemplo, no período de Jerry Siegel e Joe Shuster, na década de 40, prevaleceu o Superman Homem de Aço, que frequentemente resolvia os problemas na base da força de forma mais reativa. Suas histórias eram mais realistas e violentas, combatendo criminosos, guerras e injustiças da sociedade de forma implacável, se comportando como um semideus que se envolve nas questões mundanas da sociedade. Já nas fases de Edmond Hamilton e de Otto Binder, nas décadas de 50 e 60, as histórias eram mais fictícias e fantasiosas. O Superman representava o homem do amanhã, abraçando mais seu legado alienígena de Krypton de uma maneira mais espiritual e filosófica, utilizando mais a razão com seus poderes, sendo usados de forma mais criativa. Apesar de serem histórias mais simples e inocentes, vinham carregadas de ensinamentos. Esse Superman lida com desafios morais e éticos representados por figuras fantásticas e surreais. Esses dois conceitos vão definir o Superman em diversas épocas, que vão se alternando de acordo com os autores ou o momento em que estamos vivendo, como veremos a seguir. No início dos anos 60, a DC Comics adotou o multiverso para poder explicar as diferenças entre os seus personagens da Era de Ouro, de 1938 a 45, e da Era de Prata, de 1950 a 69. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a DC teve que atualizar seus personagens adotando mais a ficção científica e a fantasia, deixando-os mais compatíveis com o gosto do público. Mas para justificar esta mudança, onde personagens que tinham o mesmo nome, mas eram bem diferentes, com novas origens e alter egos, ela, através do escritor Gardner Fox, criador de diversos personagens, tanto da Era de Ouro como da Era de Prata, como Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro e Átomo, criou o multiverso. Realidades alternativas quase idênticas com destinos diferentes. Isso ocorreu na edição Flash de Dois Mundos, em 1961, onde foi revelado que o Flash Jay Garrick, criado na Era de Ouro dos anos 40, assim como seus colegas da Sociedade da Justiça, eram de uma outra Terra, que passou a ser chamada de Terra 2. E o Flash, Barry Allen, da Era de Prata, pertencia a outro universo que era a Terra 1, que são os personagens da Liga da Justiça. Mas no caso do Superman, isso demorou para acontecer, pois ele, assim como Batman e a Mulher Maravilha, foram os personagens que menos mudaram, apenas evoluindo sem grandes alterações, seguindo uma continuidade. Porém, ambos apareciam em aventuras com os personagens da Liga da Justiça da Terra 1, causando uma confusão nos leitores que não sabiam se suas versões da Terra 2 também existiam. Em 1969, a DC arranjou uma solução. Ficou definido que o Superman da Terra 2 era o original, aquele criado em 1938 por Joe Shuster e Jerry Siegel, enquanto que o Superman da Terra 1 era o Superboy, também criado por Siegel e Shuster em 45, mas atualizado por Otto Binder. O Superman da Terra 2 era mais velho, se chamava Kal-El, com um L no final. Seus pais de Krypton se chamavam Jor-El e Laura. Clark, neste universo, se casou com Lois Lane e era o único sobrevivente de Krypton. O vilão Lex Luthor é ruivo e nesse universo só existe a Kryptonita verde. Já o Superman da Terra 1 se chama Kal-El com E e L no final, como foi estabelecido por Bill Finger em 1949. É bem mais poderoso, começou como Superboy, tem vários kryptonianos vivos além dele e vilões como Brainiac e Bizarro. Além disso, teve diversas outras versões de Superman de outras realidades, como Ultraman da Terra 3, que é uma versão maligna, Superboy da Terra Prime, uma terra que só tem o Superboy como super-herói, e versões alternativas vindo de histórias imaginárias, como o Superman vermelho e azul, o Superman do futuro ou o Superman pai com superfilhos. Mas a partir da segunda metade dos anos 60, Superman começou a ter um certo desgaste. A sociedade estava mudando muito.
Os jovens estavam cada vez mais questionando e subvertendo o estilo de vida americano, com a ascensão da contracultura, protestando contra guerras, moralidades impostas, discriminação social e racial. Era a época da contestação, onde os ícones da cultura norte-americana eram questionados, e um desses ícones foi o Superman, que era muito usado politicamente para vender os valores americanos. O personagem vivia num mundo à parte da realidade e de suas mudanças. Enquanto que personagens da concorrente Marvel Comics eram falhos e mais humanizados, colocados em aventuras que refletiam o mundo real, os personagens da DC Comics, e especialmente o Superman, pareciam ser deuses perfeitos vivendo num mundo de fantasia, alheios às mazelas humanas e com pouca identificação com o mundo real. A partir do surgimento da famosa série de TV Batman e Robin de 1966 e 1968, Superman foi perdendo seu posto para o Homem-Morcego. A série refletia mais a transgressão da contracultura, utilizando uma estética psicodélica e tirando sarro do próprio personagem, fazendo uma galhofa do gênero de super-heróis, que na época eram realmente muito exagerados e cheio de histórias absurdas. O gênero de super-heróis precisava mudar, pois estava sendo considerado algo ridículo que servia apenas para alienar as pessoas da realidade. Ao contrário da Marvel, a DC demorou para modernizar seus personagens e torná-los mais humanos e realistas. Com o fim da série de TV do Batman, e para fugir da imagem sexualizada e galhofeira que a série imprimiu, o personagem voltou a ser mais sombrio e dramático, se aproximando mais do conceito original criado por Bill Finger e Bob Kane. Já o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde foram mais fundo ainda, abandonando aventuras espaciais inocentes e mergulhando numa América decadente, numa espécie de road movie em que enfrenta o racismo, o fanatismo, a corrupção, destruição da natureza e as drogas, de uma forma bem chocante e polêmica para a época. Era o início da era de bronze dos quadrinhos de super-heróis, onde temas mais sombrios e reais passariam a ser abordados. Só que o Superman não mudava. A DC era muito conservadora com seu personagem principal. Com a saída de Mort Weisinger da DC em 1970, um novo editor assumiu, o veterano Júlio Schwartz, que adotou uma linha um pouco mais liberal, permitindo algumas mudanças no Superman. Houve algumas tentativas com o autor Dennis O'Neil, o mesmo autor que reformulou o Arqueiro Verde e o Batman, e Jack Kirby, que saiu da Marvel e foi para a DC, assumindo a revista do Jimmy Olsen em 1971, mas devido às regras impostas pelos editores da DC e de fãs ardorosos, eles tiveram bastante dificuldades em lidar com o personagem, a ponto de alterar o desenho de Kirby trocando pelo desenho de Curt Swan. Superman continuava sendo o mesmo desde os anos 50, com sutis mudanças, introduzindo questões mais sérias e filosóficas em histórias feitas por Elliot S. Maggin e Cary Bates, mas ainda sendo ilustrado pelos mesmos artistas da década de 50, como Curt Swan e Kurt Schaffenberger. Isso começou a refletir bastante nas vendas durante os anos 70. Superman começou a ser ultrapassado pelo Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men e até mesmo pelo Batman. A DC manteve as vendas estáveis por um tempo, mas começou a perder terreno rapidamente para a Marvel. Era necessário uma mudança de rumo no personagem, mas essa mudança não viria pelos quadrinhos e sim no cinema. Em 1974, três produtores europeus, Alexander Salkind, Elias Salkind e Pierre Spengler, após fazerem sucesso com dois filmes dos Três Mosqueteiros, em 73 e 74, que contou com vários atores conhecidos como Charlton Heston, Faye Dunaway, Raquel Welch e Christopher Lee. Eles queriam conquistar Hollywood com algum personagem icônico americano. Eles então adquiriram os direitos do Superman para o cinema e fazer um grande filme épico, uma superprodução com um elenco estrelado, um diretor talentoso e um autor conhecido por escrever um best-seller sobre a máfia, que acabou virando o melhor filme do gênero. Com dinheiro para dar e vender, esses produtores contrataram o escritor Mário Puzo, premiado autor de Poderoso Chefão,
que virou o filme na mão de Francis Ford Coppola, para fazer o roteiro daquele que seria o primeiro grande filme de super-heróis já feito. Puzo era fã do Superman e fez uma história mais épica, contando a origem de Kal-El em Krypton, sua chegada à Terra sendo adotado por um casal do interior do Kansas, sua criação e juventude em Smallville, até o momento em que descobre sua origem e se torna o Superman e parte para Metrópolis como o tímido e desajeitado repórter Clark Kent. Apesar disso, o roteiro de Puzo tinha alguns vícios do personagem dos quadrinhos, como sua infantilização e muita galhofa, o que contrastava com o tom épico do filme. Os roteiristas David Newman e Leslie Newman revisaram o texto original de Puzo, mas ainda assim mantiveram um forte tom de galhofa. Eis que veio o jovem diretor Richard Donner, contratado para dirigir o filme, após o sucesso que fez com A Profecia, filme de terror estrelado por Gregory Peck, que revela o anticristo. Uma escolha um tanto peculiar para fazer o filme de um personagem que é inspirado em Jesus Cristo. Mas foi ele que deu o tom certo para o Superman ser um personagem que as pessoas pudessem acreditar e sentir uma conexão. Donner, junto com o roteirista Tom Mankiewicz, tirou quase todos os excessos e galhofas dos roteiristas anteriores e deram um tom mais épico e emocional, e até mesmo religioso ao Superman. Mas eles também acrescentaram um elemento muito pouco explorado. Eles humanizaram o Superman. Muitos acreditavam que o lado humano do Superman fosse Clark Kent, enquanto Superman era apenas um ser mitológico, acima das emoções humanas, mais racional e menos emotivo. Clark Kent era apenas um disfarce para ocultar a identidade do homem de aço e seus sentimentos. Durante todos esses anos, Superman ficava distante de um relacionamento mais íntimo com Lois Lane. Não chorava, não se apaixonava ou sentia raiva e frustração. Às vezes isso até ocorria, apenas em histórias imaginárias, mesmo assim de forma bem inocente. O Superman de Richard Donner era mais sensível, ele sofria com a dor dos outros, sentia uma atração quase sexual pela Lois, que aliás era bem mais autônoma e liberal que a Lois dos quadrinhos, com quem tinha uma conversa mais picante, sentia desejo, se desesperou e chorou quando ela morreu, sentiu a raiva e a dor da perda. Ou seja, Donner fez Superman e não Clark Kent ser humano. Ao mesmo tempo, ele enfatiza as referências religiosas no Superman com alusão a Jesus Cristo. Em uma Krypton gélida, formada por templos de cristais, como se fosse uma morada de deuses, um austero Jor-El envia seu filho à Terra para trazer a paz e cuidar da humanidade, numa nave que ao mesmo tempo parece uma estrela e uma manjedoura. E ao se despedir de seu filho, diz a frase: o pai se transforma no filho e o filho se torna o pai. Essa referente mais claramente cristã e messiânica do Superman surgiu aqui no filme. Nos quadrinhos, a DC evitava esse tipo de alusão para não gerar polêmica e comparações dele com o Messias. Essa humanização do personagem, sem perder os conceitos estabelecidos nos quadrinhos, foi fundamental para o sucesso do filme, que fez as pessoas acreditarem que um homem poderia voar, que a humanidade e a espiritualidade estavam também no Superman, criando uma conexão emocional com o público. Junte isso a atores desconhecidos e talentosos, mas que pudessem representar bem seus personagens, Christopher Reeve como Superman e Clark Kent, que passou a ser a nova cara do Superman, Margot Kidder como Lois Lane, e astros consagrados como Marlon Brando atuando como Jor-El, cujo cachê foi o maior da história de Hollywood, Gene Hackman, que atuou como Lex Luthor, meio galhofa, Glenn Ford como o pai adotivo de Clark Kent, John Kent, e uma trilha sonora maravilhosa e icônica de John Williams, que virou o hino oficial do Superman, sendo reutilizado em vários filmes dele até hoje. Após um enorme sucesso de público e crítica, o filme teve uma continuação, Superman 2, de 1980, que na verdade foi filmado junto com o primeiro filme como se fosse uma coisa só, similar ao que aconteceu com os Três Mosqueteiros. Porém, os altos custos de produção e desavenças entre os produtores e Richard Donner acabaram afastando o diretor do filme, sendo concluído por Richard Lester,
o mesmo diretor lá de Três Mosqueteiros, que acabou colocando mais galhofa e humor no filme. Nessa segunda parte, Clark revela sua identidade para Lois. Os dois acabam transando e Clark desiste de ser o Superman, retirando seus poderes na Fortaleza da Solidão e se tornando um humano de fato. Mas ele acaba voltando atrás ao perceber que o mundo precisa do Superman para protegê-lo, enfrentando o General Zod e seus dois comparsas kryptonianos que estavam presos na Zona Fantasma por seu pai Jor-El, o Xandão de Krypton, e se libertaram quando Superman jogou um míssil nuclear no espaço que explodiu. Apesar do tom de galhofa e os problemas de produção, a segunda parte foi um grande sucesso. É curioso ver que, assim como foi nos quadrinhos, na animação, nas séries de rádio e de TV, o Superman virou referência também no cinema, abrindo a porta para que o gênero de super-heróis pudesse ser mais aceito e levado a sério. O filme até hoje é usado como base para filmes de super-heróis, tanto na DC quanto na Marvel. Apesar de todo o impacto do filme, a DC demorou para adotar as mudanças do Superman nos quadrinhos, mas ela percebeu que seu principal personagem precisava ser atualizado, assim como o próprio universo DC. Em 1985, a editora resolveu fazer uma grande mudança editorial, encerrando sua fase com o multiverso e criando um novo universo a partir de Crise nas Infinitas Terras, uma minissérie que envolveu quase todos os personagens do multiverso DC, comandada por Marv Wolfman, George Pérez, Dick Giordano e Jerry Ordway. Esse reboot traria grandes mudanças para seus personagens e principalmente para o Superman. Em Crise nas Infinitas Terras, ele teve grandes perdas. Sua prima, Supergirl, foi massacrada numa luta dramática contra o vilão destruidor de universos, o Anti-Monitor. Viu seus amigos, heróis, morrerem, como Flash e Mulher Maravilha. O Superman da Terra 2 perdeu seu mundo e acabou deixando de existir neste novo universo que se criou. Mas até mesmo o próprio Superman da Terra 1 deixou de existir neste novo universo DC, que agora não tinha mais universos paralelos. A DC fez um reboot em todos os seus personagens, mudando acontecimentos do passado, e o Superman seria o mais afetado. Em 1986, o melhor escritor da DC Comics e um dos melhores no mundo dos quadrinhos, Alan Moore, premiado autor de Monstros do Pântano, Watchmen e Piada Mortal, se encarregou em fazer a última história do Superman da Terra 1, com o título O que aconteceu com o Homem do Amanhã, encerrando praticamente 4 décadas do Superman da Era de Prata e Bronze, que seguia o conceito do Homem do Amanhã, iniciada lá nos anos 50 por Otto Binder. Não é à toa que Alan Moore escolheu esse título para sua obra. Na história que rolou nas suas duas principais revistas, Superman e Action Comics, Alan Moore mostra um final melancólico, mas ao mesmo tempo bastante respeitoso com o personagem. Junto com os principais artistas Curt Swan e Kurt Schaffenberger, que durante quase essas 4 décadas ilustraram as aventuras do Superman de forma ininterrupta, com um estilo visual limpo e clássico dos anos 50. Na trama, Lois Lane está sendo entrevistada por um repórter que quer saber sobre os últimos dias do Superman, dado como desaparecido há 10 anos. Moore mostra que de uma hora para outra, os principais inimigos do Superman se voltam contra ele e seus amigos, revelando sua identidade como Clark Kent. Eles estavam mais insanos, violentos, matando e ferindo pessoas próximas ao Superman. Ele se refugia com seus amigos Lois Lane, Lana Lang, Perry White, Jimmy Olsen e Krypto, além de receber a visita da Legião dos Super-Heróis e da Supergirl, que vieram do futuro. A mesma Supergirl que ele havia perdido em Crise nas Infinitas Terras. Após uma batalha mortal contra seus inimigos, que acaba com diversas mortes, entre elas de Jimmy Olsen, Lana Lang, Krypto, Brainiac, Lex Luthor, Homem Kryptonita, Bizarro e, por último, o Sr. Mxyzptlk, que se revela ser o verdadeiro vilão no final da história, agora mais sombrio e maligno.
Mxyzptlk mudou porque o mundo também mudou. Não é mais inocente e colorido. Ele mata agora porque querem que ele seja assim. São os dias sombrios de hoje. Mxyzptlk acaba sendo destruído ao tentar fugir da zona fantasma que o Superman pretendia prendê-lo. Se sentindo culpado por tanta morte e destruição, o Homem do Amanhã percebe que não há mais amanhã para ele nesse novo mundo, realista e sombrio, e desaparece ao se expor à Kryptonita dourada, perdendo seus poderes para sempre e vivendo secretamente com Lois, com quem teve um filho que herdou os poderes do pai, mostrando que ainda há esperança enquanto houver um Superman. Se Alan Moore encerrou a fase do Homem do Amanhã, quem irá iniciar a nova fase do Superman? Mas isso nós só vamos deixar para o próximo episódio, onde vamos acompanhar a jornada desse novo Superman até o filme de James Gunn. E se você gostou de conhecer o universo do Superman, peço que comente, curta e compartilhe este canal. O meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!